Você teria coragem de viver em um lugar onde um simples erro pode ser punido por um tribunal tribal, com chicotadas? Ou em um país onde, em pleno século XXI, mulheres precisaram fundar uma vila secreta para fugir da violência dos próprios maridos? Bem-vindo ao Paquistão, um dos lugares mais intensos, contraditórios e inacreditáveis do planeta. Enquanto alguns vivem sob leis rígidas baseadas na Sharia, outros constroem a maior rede de caridade voluntária do mundo, salvando milhares de vidas todos os dias, sem apoio do governo. É um país onde a solidariedade impressiona, e a desigualdade choca. Onde a beleza cultural encanta, e tradições antigas ainda causam dor. Neste vídeo do canal Além da Fronteira, você vai descobrir 15 fatos tão extremos e bizarros sobre o Paquistão que vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre o mundo. Então já se inscreve, ativa o sininho e se prepara. O que vem a seguir vai te surpreender, e talvez até te indignar. Porque aqui, a fronteira entre o real e o inacreditável é tênue. Justiça paralela. Quando a lei é a tradição. No Paquistão, a lei oficial do Estado não é a única força que dita o que é certo ou errado. Em diversas regiões rurais e tribais do país, principalmente no norte e em áreas isoladas, existe um sistema judiciário paralelo que parece ter saído de outra era. Os jirgas, conselhos tribais que aplicam punições com base na Sharia e nos costumes locais, muitas vezes ignorando completamente o sistema judicial do governo. Esses conselhos, compostos geralmente por líderes homens mais velhos, julgam casos que vão desde disputas de terra até questões de honra familiar. E as sentenças? Elas podem incluir casamentos forçados, banimentos e até castigos físicos, como chicotadas em praça pública. Em alguns casos extremos, decisões desses conselhos resultaram até em execuções sumárias. Apesar de ilegais segundo a Constituição paquistanesa, esses tribunais continuam operando com a conivência, ou medo, das autoridades locais. A cultura do silêncio e o isolamento geográfico favorecem sua permanência. O mais assustador? Muitas comunidades preferem os jirgas ao sistema oficial, por acreditarem que são mais rápidos, justos e respeitam as tradições. Esse retrato sombrio revela um dos contrastes mais marcantes do Paquistão, um país moderno em suas cidades, mas profundamente tradicional e implacável em suas margens. Aqui, a justiça pode ter duas faces, e uma delas ainda vive sob o peso de séculos de patriarcado e conservadorismo religioso. A gigantesca rede de caridade que sustenta milhões. Em um país onde a desigualdade social é gritante e os serviços públicos frequentemente falham, algo surpreendente acontece. A solidariedade da população comum se transforma em um dos maiores sistemas de caridade do planeta. No Paquistão, a ajuda mútua não é exceção, é uma necessidade. E é exatamente essa urgência que deu origem a uma das instituições humanitárias mais admiradas do mundo. A Edi Foundation. Fundada por Abdul Sattar Edi, um homem humilde que começou com uma ambulância velha e um coração incansável, a fundação cresceu até se tornar um império do bem. Hoje, opera a maior rede de ambulâncias voluntárias do mundo, além de abrigos para crianças abandonadas, clínicas médicas gratuitas, necrotérios, bancos de sangue, lares para idosos e até cemitérios para os indigentes. Tudo isso, sem depender de verbas do governo. O motor por trás da Edi Foundation é o povo. Pessoas comuns, muitas vivendo na pobreza, doam o que podem: dinheiro, alimentos, tempo. A cultura islâmica de zakat, caridade obrigatória, impulsiona essa corrente do bem, mas a escala e a consistência com que isso acontece no Paquistão são verdadeiramente únicas. É um paradoxo fascinante. Enquanto enfrentam enormes dificuldades, os paquistaneses mostram ao mundo que a empatia pode se transformar em estrutura. Num cenário de tanta dor, essa gigantesca rede de compaixão é uma faísca de esperança. Um lembrete de que mesmo nos lugares mais caóticos, o ser humano ainda é capaz de se levantar e carregar outros consigo. A vila onde homens não entram. Em um canto remoto do Paquistão, existe um lugar que rompe com tudo o que se espera de uma sociedade profundamente patriarcal. Uma vila formada exclusivamente por mulheres. O nome e a localização exata são mantidos em relativo sigilo, mas o que se sabe é o suficiente para causar espanto e admiração. Essa comunidade surgiu como um refúgio contra abusos. São mulheres que fugiram de casamentos forçados, violência doméstica e sistemas familiares opressivos. Cansadas de esperar por proteção externa que nunca veio, elas decidiram criar o próprio espaço, onde pudessem viver com dignidade, autonomia e segurança. Aqui, elas mesmas constroem as casas, cultivam alimentos, educam os filhos e tomam todas as decisões coletivamente. Não há maridos, pais controladores ou líderes tribais ditando regras. A força que une essas mulheres é a dor compartilhada,
mas também a coragem de recomeçar do zero. Apesar das dificuldades, como o acesso limitado a recursos, o preconceito externo e o medo constante de represálias, a vila permanece de pé. E representa um grito de resistência silencioso contra estruturas que há séculos oprimem o feminino. Essa história pouco conhecida mostra que, mesmo em um dos países mais conservadores do mundo, o desejo por liberdade pode vencer o medo. E quando não há espaço dentro da sociedade, algumas mulheres constroem o seu próprio. Beleza e brutalidade. Os contrastes da sociedade paquistanesa. O Paquistão é um país que desafia qualquer generalização. Sua cultura é profundamente rica, colorida e vibrante, marcada por danças folclóricas, tecidos artesanais, culinária cheia de especiarias e festas tradicionais que explodem em cor e som. Mas por trás dessa beleza encantadora, esconde-se uma sociedade marcada por contradições intensas, onde o brilho cultural convive lado a lado com regras severas, desigualdades gritantes e tensões sociais quase invisíveis aos olhos do mundo. Em muitas partes do país, mulheres ainda são obrigadas a casar com homens que nunca conheceram. Em outras, jovens desafiam as tradições ao cantar, pintar ou usar redes sociais, mesmo correndo o risco de punições. A liberdade de expressão existe, mas não completamente. A dança é celebrada em cerimônias familiares, mas considerada pecado em certos contextos religiosos. Enquanto grandes cidades como Lahore e Karachi têm universidades modernas e movimentos feministas emergentes, vilas no interior ainda mantêm códigos de conduta medievais, com punições públicas e vigilância moral. Um país onde você pode ver um desfile de moda e, no mesmo dia, uma mulher sendo presa por vestir roupas indecentes. Esses contrastes fazem do Paquistão um cenário vivo de conflitos entre o antigo e o moderno, o sagrado e o secular, o opressor e o libertador. E é justamente essa dualidade que o torna tão fascinante e tão difícil de entender. No Paquistão, cada rua pode contar uma história diferente. Algumas inspiram, outras arrepiam. E aí, o que você achou do Paquistão? Surpreendente, né? De um lado, há uma generosidade que emociona. Do outro, uma realidade que deixa qualquer um de cabelo em pé. Mas, no final, a gente sempre aprende que o mundo é muito mais complexo e fascinante do que as manchetes querem mostrar. Agora, se você curtiu essa viagem além da fronteira, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, toda vez que trouxermos mais uma curiosidade de virar a cabeça, você vai ser o primeiro a saber. E se esse vídeo deu aquele estalo na sua mente, não esquece de deixar o like, porque ele é o combustível que mantém o nosso motor de curiosidade ligado. E lembre-se, o mundo é grande demais para ficar só na superfície. Então, se você está a fim de explorar o que está além do óbvio, além do comum, além da fronteira, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, continue desbravando o desconhecido e, claro, compartilhe com os amigos. Vai que eles também queiram sair da caixa? Nos vemos em breve. Tchau, tchau.